Fala galera, meu nome é Henrique Cavagnoli e esse é mais um episódio do Giants Cast, um programa onde debato livros com amigos e compartilho por aqui. Os gigantes de hoje são Laurie Gottlieb, autora de Talvez Você Deva Conversar com Alguém, e minha amiga Marcela Cardoso. Dá um alô pra galera. Oi pessoal, eu sou a Marcela, eu tenho 29 anos. Eu sou psicóloga e foi um presente ter sido convidada para falar sobre esse assunto. Obrigada, Henrique. Show. Então é isso aí. No livro, a autora traz histórias reais de 4 pacientes e dela própria em sessões de terapia, nos colocando como observadores. Cada um desses personagens traz questionamentos que a maioria de nós compartilhamos e, por isso, somos guiados para a autorreflexão, percebendo que também temos medos, dores e desafios. Logo, ficamos muito apegados aos personagens. É dessa forma que conhecemos Rita, que perto de completar 70 anos se sente profundamente sozinha e depressiva. John, armado de uma couraça que o impede de acessar seus sentimentos e que por isso vive responsabilizando todos os idiotas ao seu redor. A recém-casada Julie, que aos 33 anos recebe diagnóstico de câncer e passa a viver seus últimos anos de vida. Charlotte, que aos 25 anos sofre de crises de ansiedade que a levam a buscar alívio nas bebidas e nos relacionamentos fúteis. E a própria narradora, que não entende como o namorado a deixou e deve aprender a lidar com a rejeição. Ao longo das sessões de cada um deles, vamos vendo os desafios sendo superados, a vida sendo vivida e os sorrisos voltando aos rostos. Laurie nos conduz pelo processo da terapia de uma forma leve, fluida e divertida. E hoje temos aqui então a Marcela, que eu convidei para o programa e fiquei muito feliz que tu aceitou. Temos uma profissional hoje aqui. Eu gostaria de saber o que tu achou do livro, no geral. Bom, primeiro eu que agradeço, né, de novo pelo convite. E escolher, assim, o que eu mais gostei nesse livro é bem difícil, né, porque ele traz tantas coisas, né, ele é tão rico, assim, em conteúdo, que eu acho que cada capítulo ali, cada parte, dava para refletir muita coisa sobre, dava para pensar muita coisa. Então, eu penso, assim, que o que eu mais gostei mesmo foi esse conteúdo, o jeito que a autora, né, trouxe esse assunto da terapia, da psicologia. Eu achei que ela trouxe de uma forma muito sensível, assim, e bonita. A narrativa dela é muito boa também, é muito bom de ler. E, enfim, eu acho que o que eu mais gostei foi isso, sabe? Foi o conteúdo como um todo. Tanto, claro, os casos que ela escolheu para falar, a parte dela se colocando na terapia, né? Então, se trazendo muito humana ali, né? A terapia dela, porque a gente vê os grandes terapeutas sendo terapeutas, né? Assim, quando a gente estuda, a gente não vê eles fazendo terapia. E ela ali contar dela. Enfim, acho que tudo isso, assim. Da parte dela mostrar a própria vulnerabilidade dela. Inclusive, ela fala isso, que para tu poder mudar, tu poder crescer, tu tem que se mostrar vulnerável, tanto com o personagem, o John, né, que ele tem uma barreira gigante dos sentimentos dele e praticamente impede de acessar os sentimentos, as emoções dele. Tu acha que isso impede progressos na terapia, Marcelo? Claro, assim, eu acho que a decisão já de vir para a terapia já tem ali uma percepção de que algo, né, precisa ser falado, algo precisa ser trabalhado, né? Mas às vezes, assim, as maiores questões são aquelas mais difíceis de falar, né? Então, sim, assim, e quando a gente fala em mudança, né, a gente fala em abandonar certas proteções, certas... Assim, a gente tem que começa a se colocar também, a se perceber dentro, né, das nossas questões, assim, e no caso do John, de ver que o problema, assim, não estava nos outros, né, ele culpava muitas questões externas,
né, pela infelicidade dele, sempre. né, então essa parte de ter que se enxergar, né, também como parte do problema, não é fácil. Então, por isso, assim, que até ele tem uma desistência ali, né, da terapia, mostra, assim, o quanto difícil é, às vezes, falar, né, sobre aquelas coisas que são as que mais nos tocam, assim. Deu pra ver muito isso no caso dele, né, mas que o progresso tá ali, né, acaba que foi quando ele conseguiu falar aquilo, né, entender a parte dele. Sim, eu lembro que a autora fala no momento do livro que pra tu ter alguma mudança também tu tem que deixar algo pra trás, que nem tu comentou agora, né? Então, às vezes tu mesmo se impede de mudar porque tu não consegue abrir mão de certas coisas. Então tu tem que, às vezes, que perder uma parte de ti pra poder mudar. Não sei se é isso, né? Sim, É mesmo? É isso aí. Abandonar certos vícios isso, exatamente. para poder mudar algumas coisas, assim, externas, se a gente também enxergar diferente, então a gente tem que abandonar, né, uma maneira de olhar para alguma situação que nos é... Enfim, né, que a gente tem o hábito de olhar daquela forma, a gente vai ter que olhar de uma outra maneira. Com certeza. Tu disse também uma coisa legal, que o John, ele só procurava os problemas, ele via os problemas nos outros, né? Foi a partir do momento que ele começou a ver os problemas nele, que ele começou a mudar. E eu acho que isso é na maioria das situações. Tu tem a tua visão da história, mas quem está envolvido também tem a versão deles, né? Então, provavelmente, é difícil tu tomar partido, né? Tu vai ter que entender qual que é a tua relação com os outros. E todas as tuas emoções, umas coisas legais que eu aprendi nesse livro, eu aprendi muito sobre emoções, que elas querem te dizer alguma coisa. Tuas emoções são um mapa para te se entender melhor. Por exemplo, a culpa quer dizer que tu agiu ou fez alguma coisa de alguma forma contra os teus valores intrínsecos. Então, tu se sentiu culpado, pode gerar remorsos ou vergonha, né? Procede isso? Procede. Né? Acho que faz parte do arrependimento também que ela traz, bem importante assim no livro, né? Até num dos casos de como o arrependimento assim ele tem que faz parte, né, desse sentimento de culpa, mas que se ele não for para nos ajudar a mudar e não para ficar ali nos martelando, né, como uma coisa negativa, assim, ele não vai servir para mudança. É verdade, faz todo sentido isso. Tem que ser assim, né? Senão tu vai só ficar girando no mesmo lugar. Vai ficar girando no mesmo lugar. E, Marcela, algum ponto da história que tu conseguiu relacionar com o teu dia a dia, com o teu trabalho? Sim. Na verdade, vários, né? Na verdade, o livro, assim, é sobre isso, né? Acho que o livro, assim, é sobre a vida e sobre o nosso cotidiano. O que ela traz ali, né? Como nos é comum, assim, as mesmas dores, os mesmos medos, assim, do ser humano, assim, é muito comum, né? E então dá para relacionar quase tudo, assim, o que ela fala, né? Tanto pessoalmente, mas profissionalmente também. Quando ela coloca algumas situações, né, nos casos dela na terapia, das diferenças dela como terapeuta e do terapeuta dela, né, de cada um tem o seu tipo de, o seu fazer ali, né, como terapeutas, coisas assim que ele, né, as intervenções dele, que ela pensa que nunca faria, mas tudo aquilo tem um foco muito na melhora da pessoa, né, só para citar alguns, assim, mas eu acho que muito dá para pensar, dá para relacionar. Tem um que eu achei muito legal, talvez com o momento que eu tô vivendo agora, da Julie, que ela foi diagnosticada com câncer, recém tinha casado, estava num momento super importante da vida dela e ela descobriu que ela ia ter, sei lá, 1 ano de vida mais, né? Então ela passa por tudo um processo bem difícil. Mas essa visão da morte trouxe algumas reflexões legais para ela, porque ela começou a fazer coisas que ela não faria se ela não tivesse nesse ponto, né? Ou tu vai fazer isso logo, tu vai morrer sem ter feito. Então ela meio que batalhou essa aversão ao risco que ela sempre teve, esses medos que ela sempre teve, e começou a fazer coisas que ela simplesmente
queria fazer. Tipo, era Sim. uma coisa bem legal que eu achei era trabalhar no Trader Joe, que eu imagino que seja tipo um Zafari Mercado, comunidade, assim, um mercadinho diferente. E ela queria simplesmente trabalhar como caixa, nunca tinha se dado esse luxo. Então ela se permitiu fazer isso, começou nos fins de semana, e ela estava super feliz em relação a isso. A terapeuta dela encontrou ela um dia no mercado e viu que ela estava brilhante, assim, estava realmente fazendo a diferença no lugar que ela se encaixava perfeitamente. E não só nessas situações, mas infelizmente muitas vezes tu tem que ter essa visão da morte ou ver que as coisas vão chegar num fim para tu começar a se mexer e não ter medo de fazer algumas coisas, né? Sim. Nossa, o caso da Julie foi um daqueles que emocionou muito, assim, não sei pra ti, Henrique, mas me emocionei diversas vezes lendo, assim, do caso dela. E ali é outra, né, que a gente consegue, assim, pensar muito bem isso que tu falou, né, do quanto ela focou no que era importante ali pra ela naquele momento, e até a terapeuta aprendeu com ela, né, o que era... isso também é outra questão verdade. Que a gente relaciona, assim, do quanto na terapia a gente também aprende com os pacientes, né, porque ali, né, no caso da Julie, essa, né, questão da finitude da vida levou ela, né, enfim, priorizar as coisas que eram importantes ali pra ela. Isso também serviu pra Lori. E também, do caso da Julie, lembro muito daquela história do Bem-vindo à Holanda. Essa é fantástica mesmo. Fantástica, né? E do quanto isso também é muito da vida, né? O quanto às vezes a gente se prepara e planeja certas coisas e tem expectativas em relação a certas coisas, mas elas não acontecem daquele jeito. E daí tem toda a frustração e da resiliência, né, de ter que ressignificar aquilo, de não poder, não vai mais ser como eu tinha planejado, né, e isso também é outra questão, assim, que relacionei muito, tanto, de novo, né, a vida pessoal, mas profissional também. A da Holanda relaciona todo dia, contextualizando, é um conto que conta a história aí que tu tem um bebê, é parecido planejar uma viagem para Itália. Então, tu passa meses e meses comprando guia, lê, se encanta pelas pizzas, gelato, Roma, Coliseu, Mediterrâneo, sei lá o quê. E daí, então, tu chegou no dia. Vai lá, pega o avião, prepara as malas, função, e daí tu chega lá, a aeromoça abre a porta do avião e diz: bem-vindos à Holanda. Então, como assim Holanda, né? Eu queria a Itália. Mas não, tu tá na Holanda e tu vai ter que se adaptar com a Holanda. Então não é só uma metáfora para tu ter um filho, é uma metáfora para qualquer coisa que tu cria uma expectativa, né? Que às vezes não, muitas vezes a realidade não coopera com a expectativa e tu vai ter que lidar com o real, né? De uma forma, não vai ficar, tô aqui na Holanda, queria sonhar com o Mediterrâneo, cadê as pizzas? Não, pô, tem as tulipas, tem os queijos, tem moinho, aqui é mais calmo, bicicleta, tu tem que olhar não o lado bom, mas as coisas positivas que a situação te trouxe. Como tu pode, né, essa aproveitar situação, a Holanda. Como tu pode aproveitar a Holanda, né? Tu consegue ver essas situações nos teus pacientes e usar contigo? Sim. Claro que não é que a gente vai se enxergar ali, né? Eu acho que isso é bem importante também de pensar assim, quando a Lori fala sobre ela fazer terapia e que a gente tem que, né, se tratar para poder tratar dos outros, para aquilo não atrapalhar, digamos, o processo terapêutico, porque, né, na sessão, no atendimento, assim, é tudo em prol do paciente, né? Então, a gente não pode colocar coisas nossas ali, né, no paciente, mas que tem, sim, questões que a gente reflete que são muito similares àquilo que o paciente está passando e sentindo a forma. E a gente também, né, em algum momento da vida passou ou tá passando, né, mas importante de ter claro, né, ela fala também isso do que é de um, o que é do outro, assim, o que é meu, o que é do outro ali,
né? O foco é o paciente em como ajudar ele, mas é inevitável que, como ser humano, nós temos questões similares. E disso, assim, também, outra questão que eu lembrei da Holanda, claro que ali foi num contexto de saúde, né? Uhum. Que ela tinha, enfim, o diagnóstico ali dela, e como essa história foi contada num momento em que deixou ela muito braba, né? Sim, Então isso também é um pouco assim, pensando no papel do psicólogo, em que às vezes algumas coisas, por mais que já tenha a percepção do que tá acontecendo, tem que cuidar muito do timing, né? Muito momento de falar. Assim, porque trazer isso né, que ela ia poder aproveitar a Holanda, naquele momento ainda ela não estava pronta para pensar na Holanda, né? Ela ainda estava sofrendo com a dor dela, com não poder estar na Itália, Exato. digamos, né? Com o diagnóstico dela. Então, quando ela ouviu isso, ela ficou brava, né? Assim, eu ainda quero que entendam a minha dor, né? Não quero que já pensar na Holanda. Eu quero ainda elaborar a Itália. Assim, então isso é outra questão que, também que me fez pensar, assim, isso do timing, né? Do momento certo de fazer algumas intervenções. Claro que depois foi bom, né? E ela pensou mesmo, então como é que eu vou aproveitar, né, a Holanda? Mas naquele primeiro momento não foi uma intervenção tão que fez ela já se sentir bem. Isso também acontece com a terapia da Laurie, né? Algumas coisas, né, o terapeuta dela já tinha percebido, mas não é falado ainda. É genial isso aí que tu falou, que realmente é isso aí. Ela chega na Itália, ou tu se depara com qualquer situação bem abaixo da tua expectativa, tu vai ter angústia, tu vai ter raiva, tu tem que passar por todo um processo até começar a ver o lado bom da Holanda, das coisas. Tu tem razão, o timing é essencial. E sim, com a Laurie, quando ela estava com o terapeuta dela, ela ficou até braba que o terapeuta não tomou lado dela, né? Porque ela falava para as amigas, todas as amigas apoiavam, tinham lá, não, tua namorada era um idiota, sei lá, né? Ficaram xingando ele, tomando partido. E depois, quando ela falou isso pro terapeuta, ele ficou neutro, se não me engano, né? Sim. Porque, claro, ele sabia que existia outro lado, tinha outras coisas por trás, e demorou até ela processar tudo, e pelo que eu percebi, ele teve um timing legal, dar sinais sutis para ela ir desenvolvendo a questão, né? Sim, muito isso. Perfeito. E como às vezes, né, também se procura a terapia muito querendo isso, né? Querer um apoio para aquilo que a gente querer escutar, né? Aquilo que a gente quer escutar. Sim. Ou alguém que me diga o que eu devo fazer, né? E que não é esse o papel do psicólogo, né? Ele não vai dizer o que é certo. E tem até uma parte em que ele fala, né? Eu não sei o que tu deve fazer. Eu sei o que eu faria, mas eu não sei se isso é o melhor pra ti, né? Então, muito disso, assim, não é o psicólogo diz o que é certo, o que é errado, né? Mas é o porquê que tu tá te perguntando tudo isso. Eu acho muito o caminho, né, de trabalhar mais do que saber o que é certo e o que é errado, assim. É isso aí, que eu acho que pessoas não entendem, ou até se tem algum capítulo do livro que as pessoas buscam soluções pontuais para o problema delas, muito rápidos, que até ela cita aplicativos de terapia. Imagina que tu tem um problema, eu preciso decidir se eu vou casar ou não em uma semana. Sim. Pô, como assim, né? Acho que não é... Tem bastante coisa, sei lá, não sei nem por onde começar, mas tem bastante coisa por trás, né? Não é tão pontual assim, tem muita coisa... Claro, de como tu vai dizer pra uma pessoa que tu nem conhece, né? Assim, que tu tá ali começando a conhecer num processo terapêutico o que é melhor pra ela, né? Não é simples, não é, né, um aplicativo ali que talvez... Sim, não tem como. Né? Não tem como, porque tu tá abreviando muita coisa da história de vida da pessoa. Sim. Voltando para aquela história da Laurie, quando a Julie estava contando que ela estava trabalhando no Trader Joe e fazendo coisas que ela ambicionava fazer, e a Laurie se pegou sentindo um pouco de inveja por causa da situação. E depois aí ela ensina que a inveja mostra os teus desejos. Se tu está invejando alguma coisa, provavelmente tu tem um desejo meio oculto. Então é uma forma, uma parte do mapa ali para tu conseguir se conhecer melhor. Então, olha quantas coisas, né? Tu
tu aprende. Sim, nossa, essa parte muito bom. E como é que tu conheceu o livro, Marcela? Como tu chegou até o livro? Não tinha como ser diferente, né? Foi uma colega mesmo de profissão, amiga, mas faz tempo, assim, acho que foi ano passado que ela tinha comentado, o livro nem tava tão famoso ainda, mas ela fez uma super propaganda, né, também, que tinha se emocionado, e eu guardei, assim, o nome, daí esse ano eu fui ler e né, super estourou, assim, esse ano. Pelo que eu vejo, quando eu postei, várias pessoas responderam que também estavam lendo, que queriam ler. Nossa. E tal. Ah, que tri. Tocando um pouco mais nesse assunto da situação pandêmica que nós estamos agora vivendo, né? Desde o ano passado, me parece que houve um aumento de buscas por terapeutas ou métodos para se ter um cuidado com a saúde mental. Chegou a ver alguma diferença nesse cenário? Sim, com certeza, por causa da pandemia, assim. Primeiro, né, pensando no livro, até ela comenta, assim, sobre terapia online e que não era uma coisa que a gente estava tão acostumado a fazer, né? E que a gente se obrigou a ter que a encontrar formas, né? E a terapia online entrou muito nisso, de poder atender, né? Devido à segurança, enfim, por causa do Covid, mas não deixar as pessoas desassistidas, assim. Sim. Então, nisso, sim, eu acho que teve, né, na minha percepção geral também, a gente leu, né, que vai aumentar ainda mais, ainda não tá o que eles esperam, né, sempre depois de passado um momento de crise, geralmente é que começam a aparecer, assim, os sintomas daquela crise, né? Então, eles esperam muito depois, assim, que comece a aparecer, mas já se nota, assim, por causa do isolamento, principalmente, assim, eu penso que por causa das aulas, esse isolamento, assim, da adolescência, em que é uma fase muito importante de grupo, né, e de socialização, assim, e que foi cortado um pouco não, né, totalmente. Pois é. E muitas coisas não puderam acontecer por serem presenciais, né, e ficando muito nesse online. Enfim, né, tá tendo resultados nessa questão, assim, de socialização, ansiedade, principalmente. Esse isolamento acaba, enfim, tendo diversas consequências, né, pro ser humano, em qualquer faixa etária, eu acredito, mas essas, assim, de adolescência, infância, eu penso que vão ter, eu acho muito também profissional da saúde, uma coisa que também de se pensar, né? Sim, acho que vai crescer muito essa área nos próximos anos, porque eu já vi adolescentes falando, eu tô perdendo minha adolescência. Sim. Eles não podem sair. Talvez os pais tenham uma liberdade um pouco maior, né? Mas os filhos, eles não podem sair, não podem ir para a escola, e os anos estão passando, que são anos que fazem bastante diferença na fase deles. Sim, eu acho. Que eles se identificam muito, né, com pessoas da idade deles, em que eles se desenvolvem ali, né, uma identidade, enfim, e que, cortado isso, eles ficam, né, mais, uma relação mais dentro da família, né, aquela coisa dos amigos. Fica na escola, principalmente, que é onde acontecem, né, isso foi tirado, isso foi privado deles, né? Quando tu comentou sobre o John, lembrei também quando ela fala sobre que as pessoas querem, né, se livrar de uma aflição, mas nada é mais assustador do que se livrar de uma muleta, acho que ela fala alguma coisa assim, né? E bem disso que a gente falou, de acabar vendo o seu papel dentro de um problema, né? Tem aquela frase, né? Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Eu acho que se encaixa muito nisso do John, mas também dessas muletas que a gente tem e que não se aprofundam na causa, né? Bem daquilo que fica na superficialidade que a gente falou antes, até assim...
de medicamentos, né? Ela tá. traz, assim, de essa coisa do não querer sentir, assim, né, das pessoas procurarem porque eu não quero mais sentir essa dor, eu não quero mais, enfim, ficar triste por causa disso, né? Mas eu não trabalho o que me causa essa dor, eu só não quero mais sentir, né? Ela traz isso. Claro que não é medicamentos dentro de um tratamento, né? Necessário, sim. Não é isso que eu quero dizer, mas... E o quanto as emoções são importantes, que nem tu falou, porque elas nos mostram muitas coisas, né? E eu não posso... Eu também acho fantástico quando ela diz, eu não posso querer apagar uma dor negativa sem acabar apagando as positivas também, né? Não vou poder, assim, não quero sentir mais nada, tá? Né? Mas tu não vai ter alegria ali, tu vai ter apatia, né? Tu não vai deixar só de ser triste, mas tu vai deixar também as alegrias de fora. Sim, tudo tem dois lados, né? Tudo tem dois lados, então que nem tu falou da importância, assim, das emoções, dos sentimentos, de sentir sim, né? Que faz parte do ser humano e né? Se sentir triste, se sentir as negativas, mas as positivas também, né? Sim. Esse negócio de apagar as emoções, né? Que nós estávamos falando, é bom entender elas para ver onde é que está o problema. Sei que existe uma onda grande de pessoas que se medicam, que estão sendo medicadas por ansiedade, depressão. Eu acompanhei alguns números dos Estados Unidos, mas são números bem altos, se eu não me engano, coisa assim de 10% da população está sendo medicada por depressão, ansiedade, nessa linha. Sim. Então é muita coisa acontecendo, tem uma consequência gigante atrás, claro, sem contar os casos que as pessoas realmente precisam ser medicadas, sim, né? Que a gente comentou. Isso aí. E até pensando nisso da pandemia, né? O quanto é normal também a gente estar num momento de crise, né? E se a gente, assim, é muito aquela coisa, né, da pessoa chorar e a gente vai medicar, porque, né, assim, mas na verdade chorar é natural, é humano, né? Tá mostrando, claro, que tem que ser avaliado, não é isso, mas só essa coisa da superficialidade que ela fala, que envolve muito também a profissão, né? Do medo também de vir à terapia, porque vai no cerne, né, do problema, se aprofunda, assim. Sim. Tem muito tabu ainda ao redor disso. Marcela, quando tu acha que uma pessoa, que sinais ela tem, que ela deveria, que sinais uma pessoa mostra, que está na hora de ela talvez conversar com alguém, buscar um terapeuta, quando tu acha que é o momento que ela pode perceber isso sozinha? Quando ela começa a pensar sobre... Talvez ela deva falar com alguém, já é um sinal, né, que tá precisando. Eu acho que também é aquela questão, assim, do avaliar o quanto tá me prejudicando, assim, né, na minha vida, assim, o quanto algumas questões, eu tô tendo dificuldade nas minhas relações, eu tô tendo dificuldade no meu trabalho, eu tô me impedindo de fazer, de viver certas coisas por medos e inseguranças. Acho que ali começa um bom sinal, assim. E quando a gente tem dificuldade também, às vezes, de compreender algumas coisas sobre a gente, né? Porque a gente tá ali dentro do momento, vivendo, né? E falar com uma pessoa ali que vai estar neutra sobre aquilo, né? Ajuda nesse autoconhecimento a se entender também. Só o fato de tu falar as ideias é uma forma de tu articular elas melhor e poder ver o que está acontecendo, né? Às vezes tem as ideias tudo meio embaralhadas na tua cabeça, tu conseguindo parar para botar elas em ordem para fora, tu e ainda com outra pessoa tentando entender o que está por trás, é muito mais fácil tu entender todo o background, tudo que está por trás dessa história. Teve algum personagem que tu gostou mais ou menos, uma história que tu te prendeu mais, menos? Eu fiquei muito tocada pela esqueci o nome dela, essa que teve o diagnóstico de saúde. A Julie? A Julie. Me tocou muito a história dela, uma pela forma, eu acho que ela mesma lidou, né, com toda a situação. Eu acho que ela foi super forte, Nossa, lidou muito bem com a situação. Ela teve, assim, claro, dentro do que é possível, né? Mas uma adaptação, assim, àquela situação, e até ela com
no relacionamento dela com o namorado, com o noivo dela, Sim. assim, como ela lidou com tudo aquilo, com todos os planejamentos que foram interrompidos, e na terapia, o vínculo que elas criaram, assim, claro, ela, né, cria vínculos com todos, mas cada vínculo com as suas particularidades, e o vínculo com ela, assim, eu achei que foi muito bonito, né, o final da terapia também, tudo. Ai, todos, o do John, o caso da Rita também, sobre os cárceres, né, em que a gente se mantém também por causa daquilo da culpa. Eu achei muito interessante, muito bom de ler, e, né, que ela fala, assim, sobre essa questão também da culpa, do arrependimento, até quando, né, quanto tempo é o nosso pena, né, até quando a nossa pena vai durar quanto tempo, né, dentro de uma situação em que a gente, claro, acredita que errou, assim, mas até quando a gente vai ficar dentro daquela situação, né, se penalizando por aquilo que fez, né, que tem que ter um fim também, né, tu já tentou fazer de tudo, então, também, assim, tu já tentou se redimir, o que mais dá pra fazer a partir daí, né, enfim, assim, eu acho que todos os casos, porque eles acabam tendo questões muito comuns, assim, por mais que cada um, né, tá na sua fase, tem as suas dores ali, mas todos mostram essa questão bem humana em comum, né? Os sentimentos todo mundo tem, né? Apesar de tu estar numa situação completamente diferente de todos os personagens, tu consegue relacionar as emoções, o estado deles em determinadas situações com as tuas. Eu, pelo menos, relacionei. Sim. Em várias. Então, já... Tu consegue se botar no lugar, ver a situação por outro ângulo. Essa questão de ver a situação por outro ângulo, ela comenta também da prisão, né? Agora que tu falou, eu lembrei que as pessoas às vezes estão presas, se sentem numa cela, só que às vezes a porta da cela tá aberta, é só tu... E nem fechada tá, é só tu pegar e andar por fora, né? Só que tu fica olhando pra cela, tá trancado aí, e às vezes a solução é bem mais fácil do que parece, só que por outro caminho. Sim, assim, ela faz, né, essa analogia muito boa. E é bem isso, né, que também dessa melhora de todos os casos, que, né, na introdução tu falou, dos sorrisos voltando aos rostos, mostra muito isso, né, da melhora tá na relação com os outros, né? A gente se melhora e elabora muito na relação. Todos os casos mostram isso. Exato, precisamente. Né? A Rita, o John, né? Todos mostram, né, que a gente cresce em associação com os outros. Eles vão se tornando mais positivos, mais saudáveis, e automaticamente a relação com os outros se torna mais fácil, mais leve. Tu concorda com a forma que a Laurie conduz as terapias, ou o terapeuta dela? Tu acha que se identifica alguns pontos, ou tu acha umas ideias legais? O que tu diz sobre isso, Marcia? Ai, sim, eu acho que ela conduz super bem, né? Claro que cada um tem o seu jeito. Nossa, bom, ela é fantástica, né? Em como ela compreende né, nas ações, até nas atitudes, assim, os pacientes, os entendimentos que ela faz a partir, assim, dos menores sinais, comportamentos dos pacientes, ela já compreende muita coisa, então achei ela fantástica. E mais do que concordar, assim, eu acho importante compreender que cada terapeuta também vai ter a sua forma de trabalhar, né, porque também tem uma parte pessoal ali, né, porque, claro, né, tem toda o estudo, a capacitação, mas sempre vai ter algo de pessoal ali, né, que ela até mostra as diferenças entre ela e o terapeuta dela, entre as salas, né, então sempre vai ter um toque muito pessoal, assim, né, dentro da terapia por parte do terapeuta. E é por isso também, né, que para os pacientes, às vezes a gente se identifica com algum psicólogo, algum terapeuta e não com outro, né, mas é importante, assim, também ter disso, assim, que não é que a terapia não seja, assim, pensar que a terapia não seja para mim. Talvez aquela forma de trabalho, né, de um psicólogo, de um terapeuta, não é que eu mais me encaixo. Eu posso procurar outra, porque claro que a finalidade, o que se busca é a mesma coisa, né? A
a melhora, a evolução do caso. Mas eu posso ter um jeito, talvez, de abordar e de lidar, né, diferente do meu colega. Isso é super normal. Enfim, isso assim, né, da ideia ser a mesma, mas as formas podem variar, sem contar nas linhas, né? Nas linhas, tudo isso, né? Isso, da psicologia, que cada terapeuta, cada psicólogo vai se apoiar naquela que para ele, né, faz mais sentido e que ele acredita que possa trabalhar melhor. Que legal. Então, Má, eu acho que nós já vamos finalizando. Para quem ou por que tu recomendaria esse livro? Eu recomendo esse livro para todos os seres humanos, eu acho, porque é o que traz, né, muito isso de humanidade e de ser humano, mas, claro, assim, né, principalmente para quem pensa em terapia, para quem pensa, né, tem interesse ou, né, tem dúvidas sobre... porque traz bem essa proximidade, né, do que é uma terapia e essas questões da psicologia. E também, principalmente, acho, para os meus colegas psicólogos, porque é maravilhoso, é um livro muito bom. O profissional deve ser incrível mesmo, né? Cara, eu acho que eu recomendaria principalmente para quem está tentando desmistificar a parte da terapia. Um primeiro contato, talvez, antes de ir com o profissional, que é ter uma amostrinha. Acho que já é bem divertido. Sim. Tem muita aprendizagem, é muito legal, a leitura é super leve, os capítulos são curtinhos. Sim. Né? Então tá, muito obrigado pela conversa. Eu muito que agradeço, Henrique. Tá? Então até mais, galera. Abraço. Tchau, pessoal. Tá,